Hello, boa noite. Eu sou a Eli Sato. Seja muito bem-vindo em mais um ao vivo. Hoje a gente vai fazer esse livro aqui, ó. É o Cambridge English IELTS 7. Tem várias edições, várias séries, tá? A gente está fazendo 7. A gente está fazendo os exercícios desse livro juntos. Ah, obrigada por estar aqui comigo, eu fico muito feliz. Desconectem-se, já que vocês tiraram esse tempinho para estudar. Então, ah, fiquem longe das redes sociais e de tudo que nos distrai. Podem mandar suas dúvidas, sugestões, críticas para contato@elisato.com.br. Ai, não decorei. Gente, hoje a gente vai fazer o listening. A gente está no Test 1, na Section 4 do listening, ok? Então, a gente vai testando vários formatos e aí vocês me contem depois qual vocês acham mais legal. A gente fez as primeiras 3 sections do Test 1. Eu estava lendo para vocês o transcript de cada listening e hoje a gente vai testar um pouquinho diferente, aí vocês me contem qual que é mais legal, qual que funciona melhor, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente está na página 16, section 4, questions 31 to 35. Complete the notes. Gente, quando a gente vai fazer o listening, eles sempre dão 30 segundos antes de começar cada section. E eles dão um exemplo também de como é o exercício, tá? Quando é complete the notes, não tem um exemplo, porque é complete the notes. E aí, o que você vai fazer? Nesses 30 segundos, antes de começar o áudio, você vai ver o exercício e achar as keywords. Você vai encontrar keywords antes e depois dos espaços em branco que você tem que preencher. E aí, você vai ficar ligado, você vai direcionar sua atenção para o que você precisa ouvir, para o tipo de informação que você precisa pegar no áudio, que você precisa captar no áudio. Tá? Então, por exemplo, a gente está aí, ó, atenção, muita atenção, que é ali no enunciado, tá? Write one word only for each answer. One word only. Gente, pode estar certo, mas se você escrever mais alguma coisa, além de uma palavra, você vai perder a questão, tá? Então, sempre, sempre, muita atenção nos enunciados da prova, para você não errar, não perder ponto por bobagem, tá bom? Não perder ponto não deixar de pontuar por bobagem, ok? Então, vamos lá. Seminar on Rock Art. Preparation for field work trip to Namibia in... E aí, gente, marquem ali o que vem antes do espaço em branco, Field Work Trip to Namibia, in. E aí não dá para ter muita certeza que tipo de informação que você precisa, mas ficando ligado nas keywords que antecedem o espaço em branco, fica mais fácil de ficar atento à informação. Como está no comecinho da note, vai estar no comecinho do áudio, tá bom? E aí tem ali rock art in Namibia, maybe, paintings, engravings, earliest explanation of engravings of animal footprint. They were used to help. A 32. Então já marca ali, circula ali, used to help. E aí vocês precisam praticar fazer isso, porque quando você faz essa identificação de keywords no reading, você faz seu tempo, né? Tudo bem, é corrido ali, mas você faz seu tempo. Aqui no listening, o áudio vai começar a tocar em 30 segundos. Então você precisa praticar a identificar as keywords em 30 segundos, ok? Lembre-se disso, pratiquem, porque é importante, tá bom? Você não tem todo o tempo do mundo para ficar lendo linha por linha e identificando as keywords, né? São 30 segundos, tá bom? E o que vem depois do espaço da 32 também, learn about tracking, certo? Então, use it to help alguma coisa, learn about tracking.
But why are the tracks usually 33? Então já coloca ali. Are the tracks usually? Why are some engravings realistic and others unrealistic? Why are the unrealistic animals sometimes half alguma coisa? Então coloca lá. Coloca lá não. Marquem lá as keywords. Unrealistic animals, sometimes half. More recent explanation. Wise men may have been trying to control wild animals with 35. Então, trying to control wild animals with comment. Earlier explanation was due to scholars over generalizing from their experience of a different culture. Ok? Vamos ouvir? Vamos lá, gente. Fiquem atentos aos espaços em branco, as keywords que vocês anotaram. Pode ser elas mesmas, que você vai ouvir no áudio, ou podem ser sinônimos. Sempre a gente trabalha com sinônimos, a prova inteira você vai usar, então fiquem muito atentos, tá bom? Então vamos lá. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia. We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute, so I shall expect 200% attention and participation from you all. First, in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art, and in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please listen very carefully. Então vamos lá, gente. Lá na 31, Preparation for Field Work Trip to Namibia in... Quem pegou? This is the first seminar, blah, 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 blah. Segunda frase, we are fantastically lucky to have received partial research, blah, blah, blah. I continua. First, in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art. And in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our field work trip. É o que a gente tinha marcado lá na 31, certo? Field work trip in April. Ok? Então, a resposta da question 31st, 31 é April. So, please listen very carefully. Ok? Então, preparation for field work trip to Namibia in April. Continuando, lembrando que as keywords da 32, they were used to help alguma coisa learn about tracking. Vamos lá, fiquem atentos. I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world. And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own, the first and most important lesson we have to learn. In Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars used to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a school book with pictures to teach children about tracks, which track belonged to which animal, giraffe, lion, and so on. But there was... Ok? Pegaram? Vamos lá, a gente tem lá na 32, they were used to help alguma coisa learn about tracking. O que vocês ouviram agora? Muita coisa. Começou com I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world.
And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own. The first and most important lesson we have to learn. Nada do que a gente marcou como keyword ali. They were used to help alguma coisa learn about tracking. Continuando, in Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars use it to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a school book with the pictures to teach children about tracks. Teach children about tracks. E ali que a gente marcou como keywords, they were used to help children learn about tracking. Ok? Nossa resposta, então, da 32 é children. Certo? Vamos lá, continuando? Lembrando que da 33 tem ali o but. Why are the tracks usually? Alguma coisa. Então vamos continuar ouvindo. Lion, and so on. But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. Well, you'd expect just one clear illustration if the reason, the aim, was to teach tracking. Ok. E aí? But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. Ok? E ali no nosso exercício, da 33, tá? But why are these tracks usually repeated? Ok? There are dozens of tracks for the same animal. You'd expect just one clear illustration if the reason, the aim was to teach tracking. Okay? So our answer for 33 is repeated. Continuando, fiquem atentos, lembrando que nossas keywords da 34, why are the unrealistic animals sometimes have? Ok, vamos ouvir? Now, there were two more problems. Why are some of the engravings of animals very accurate, as you'd expect, all clearly identifiable, and others quite unrealistic? And another mystery. Some of these unrealistic animals, that's in the engravings, seem to be half human. Some, for example, have got human faces. Ok? Somehow here. Human, right? Temos o exercício. Why are the unrealistic animals sometimes half human? Olha como que tá no áudio. And another mystery. Some of these unrealistic animals that's in the engravings seem to be half human. Dos mais tranquilos, né? Por quê? Aqui o word é exatamente a mesma, ok? Lembrando que a última questão, 35, more recent explanation, wise men may have been trying to control wild animals with, o que será? Vamos ouvir? Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believed they could use magic to control the animals they had drawn, so the hunters could then catch them for food. Ok? Pegaram? O que é? Some, for example, have got human faces. Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believed they could use magic to control the animals. Okay, so our answer for question 35 is magic. They believed they could use magic to control the animal.
Wise men may have been trying to control wild animals with 35 metros. Ok? Terminar de ouvir esse áudio, a gente vai começar as questões de 36 a 40. Vamos lá. This shows you some of the dangers of coming from one culture to another, as we'll be doing, without understanding it fully. Scholars imagine that children looked at rock art pictures to learn to track, just because they themselves had learnt skills from pictures. Many researchers now believe rock art had a much more complex purpose, and we'll talk more about it next week. Now, before I invite you to join in a discussion in this second part of the seminar, I'd like to make some very important points about our fieldwork, and in fact, any field trip to look at rock art. Então vamos lá, ó. Questions 36 to 40. Complete the sentences below. Write one word only. De novo, one word only. Ok? Então não pode passar disso, atenção. 36. If you look at a site from a, you reduce visitor pressure. Keywords. Look at a site from a, you reduce visitor pressure. Sempre o que está antes e o depois do espaço em branco, ok? 37. To camp on a site may be disrespectful to people from that. Camp disrespectful to people from that. 38. Undiscovered material may be damaged by. 39. You should avoid alguma coisa or tracking rock art as it is so fragile. Should avoid or tracking rock art. 40. In general, your aim is to leave the site. Alguma coisa. Aim is to leave the site. Ok? Então vamos lá. Vou continuar o áudio para vocês ouvirem. A gente vai parando com as respostas. Ok? I invite you to join in a discussion in this second part of the seminar. I'd like to make some very important points about our fieldwork, and in fact, any field trip to look at rock art. We're going to a number of sites, and we won't always be together. The single largest problem faced by people who manage the sites is, yes, I'm sure you've guessed, damage caused by visitors, even though it's usually unintentional. Whenever you do go to a site, don't forget you can learn many things from observing at a distance, instead of walking all over it. E aí, gente, pegaram? If you look at a site from a, you reduce visitor pressure. From a distance. Ele fala, whenever you do go to a site, don't forget you can learn many things from observing at a distance. Ok? E aí a gente está usando, não, tá vendo, né, sinônimos. No exercício tá, if you look at a site. No áudio ele fala, you can learn many things from observing at a distance. Ok? If you look at a site, observe at a distance. Certo? Então, answer that 36 is distance. Ok? Continuando. This can really help to reduce visitor pressure. People often say, well, there's only two of us, and just this one time. But maybe thousands of people are saying the same thing. And then, some basic rules to guide you. We'll have our own camp near a village, but remember never to camp on a site if you go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture, and certainly don't make fires, however romantic it may seem. E aí, gente? To camp on a site may be disrespectful to people from that. Tá praticamente idêntico o áudio, tá? Ele fala, and then some basic rules to guide you.
We'll have our own camp near a village, but remember never to camp on a site if you go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture. Ok? Resposta da 37, culture. To camp on a site may be disrespectful to people from that culture. Tudo bem? Vamos lá. It's really dangerous in dry areas, and you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. Ok? Undiscovered material may be damaged by. Que verbo que ele usa? Sinônimo. Ele usa burn. Ok? It's really dangerous in dry areas, and you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. Gente, se é burn, vai ser damaged by fire. Ok? Undiscovered material may be damaged by fire. Porque ele fala, and you can easily burn priceless undiscovered material. Certo? Continuando. So, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? By looking at it, drawing it, and photographing it. Never by touching it or even tracing it. Rock art is fragile and precious. Ok? Remember, You should avoid o quê? Or tracing rock art as it is so fragile. So, ele fala. So, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? By looking at it, drawing it, and photographing it. Never by touching. So, na 39, tá? You should avoid touching or tracing rock art as it is so fragile. Ok? Então, 39, touching. rock art is fragile and precious. Remember that climbing on rocks and in caves can destroy in a moment what has lasted for centuries. So, no heroics in Namibia, please. Try to be extra careful and help others to be too. Oh, and lastly, please don't even move rocks or branches to take photographs. You should leave the site intact. I'm sure I can rely on you to do that. Ok? Número 40. In general, your aim is to leave the site. Ele fala. And lastly, please don't even move rocks or branches to take photographs. You should leave the site intact. Ok? Então, a resposta da 40, intact. Vamos terminar de ouvir esse áudio? Well, that's about all I want to say before today's first discussion. But if you have any questions, please ask them now. Oh, and don't forget you'll find some fascinating information about worldwide sites on the internet. Right. First question then. Ok? Certo, gente? Vamos agora lá para o test 2, no listening, a section 1, página 33. Uma coisa importante, os 30 segundos que eles dão antes de começar a tocar o áudio são para as 10 questões, tá? Então, quando você tem um tempinho, para as 10 questões não, para todas as questões daquela section, tá? Não importa quantas tenham. São 4 sections, 40 questões, normalmente 10 para cada sessão, mas, enfim, não é obrigatório que sejam 10 questões para cada sessão. Então, os 30 segundos que eles dão antes de começar a tocar o áudio é para todas as questões daquela section, ok? Então, vamos lá. A gente tem na página 33, section 1 do test 2. Write no more than 3 words
and or a number for each answer. Ok? Então, circulem gigantescamente 3 words, não pode passar disso. Mesmo que sua resposta seja correta, você vai perder a questão. Então, 3 words and or a number. Ok? Então, vamos lá, gente. Vamos passar as questões primeiro. Então, tem ali um car insurance, o example e a answer, o name, Patrick Jones. Eles dão um exemplo, nesse caso. E aí a gente vai identificar o que a gente precisa ouvir no áudio, tá? Então, a gente tem lá primeiro address, que é o number 1, alguma coisa, vírgula, Greendale. Então, a gente precisa ouvir, captar, entender um áudio. Lembrando que quando tem um número, conta como uma palavra, tá bom? Porque tem ali, ó, no more than 3 words and or a number, ok? Então, um número, por exemplo, 357, conta como 1, ok? Contact number, já está preenchido ali, 730453. Occupation é o número 2. Então, a gente já tem que ficar atento à profissão, né, da pessoa em questão, do Patrick Jones. Size of car engine, já está preenchido. Type of car, manufacturer, Hilton. Model, precisa entender o modelo do carro. Precisa pegar no áudio o modelo do carro em questão. Year, 1997, já está preenchido. Previous insurance company. Então, a gente precisa do nome da insurance company anterior, previous. Any insurance claim in the last 5 years, está ticado ali como yes. If yes, give brief details. E a número 5, car was okay in 1999. Name or names of other driver ou drivers. Simon, já está preenchido. E o 6 vai ser um sobrenome, o Simon. Ok? Uses of car. Não. Relationship to main driver. Então, a gente vai ter que entender qual que é a relationship do Simon com o Patrick. A número 8 aí agora sim, uses of car, social, e tem mais um. A gente tem que entender qual que é. Start date, 31 January. Recommended insurance arrangement, name of company, é o número 9, então a gente precisa entender um outro nome de uma empresa. E annual cost, que é o número 10, a gente precisa entender o valor desse seguro. Certo? Então, você precisa treinar fazer isso em 30 segundos para você ficar atento no que você precisa, no tipo de informação que você precisa ouvir no áudio, entender no áudio, captar no áudio, tá bom? Vamos lá? Vamos ouvir? Written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Hello? Motor Insurance Department? Oh, hello. I'd like to ask about insurance for my car. Yes, of course. I'll just take a few details. What's your name? Patrick Jones. And your address? It's 27 Bank Road. 27 Bank Road. Is that in Greendale? Yes. Ok? Qual que é o address? Ela fala, yes, of course. What's your name? Patrick Jones. And your address?
It's 27 Bank Road. E ela repete, 27 Bank Road, is that in Greendale? Ele confirma, yes. Então, a gente teve nossa resposta aí duas vezes, uma vez que ele falou e a outra que ela confirmou. 27 Bank Road, ok? 27, conta como um, Bank Road, ok? Continuando. And what's your daytime phone number? My work number is 730453. And could I ask what your occupation is? Dentist. Okay. E aí, qual que é a occupation dele? E aí é legal que usa a mesma palavra que tá na ficha, né? Occupation, dentist, ok? Dentist. Continuando. Now, a few details about your car. What size is the engine? It's 1200 cc's. Thank you. And the make and model? It's a Houghton Sable. Could you spell the model name, please? Yes, Sable. E aí, gente, lembrando que para o listening é muito importante que vocês estejam com o alfabeto em inglês, of course, em dia, tá? Porque sempre, sempre, sempre eles vão soletrar alguma coisa, ok? Pode ser nome, pode ser endereço. E nesse caso foi o car model. Ele falou que ela perguntou, vamos lá. And the make and model. It's a Hilton Sable. Could you spell the model name, please? E aí tá ali, né? Manufacturer, na ficha tá Hilton. Model é o nosso número 3. Ele fala yes. S-A-B-L-E. Ok? Então, gente, alfabeto em dia e números de várias formas em dia. Tá? Porque vocês vão, que vai cair em um dos exercícios do listening ou mais. Então, vocês já garantem aí algumas questões do listening, certo? Então, alfabeto em dia, números em dia. Vamos continuar? Oh, yes. Thanks. And when was it made? 1997. Lovely. Right. I presume you've had a previous insurer. Yes. Right. We need to know the name of the company. Yes, it was Northern Star. Thank you. Ok? E aí? Ela fala, I presume you've had a previous insurer. E ele fala, yes, it was Northern Star. Northern Star. Northern Star. Ok? Ela usou previous insurer. Uma seguradora. Né? Previous insurer. E lá na ficha tá Previous Insurance Company. Ok? Fácil. É um sinônimo fácil, né? Previous Insurer e Previous Insurance Company. Ok? E a resposta Northern Star. Quem tem dúvida como escreve Northern Star? Northern. Northern Star. Certo? Continuando. And have you made any insurance claims in the last 5 years? Yes, one in 1999. And what was the problem? It was stolen. But That's fine, Mr. Jones. That's all we need to know at the moment. E aí, o que aconteceu em 1999? Ela pergunta, and have you made an insurance claims in the last 5 years? É exatamente como está na pergunta. Any insurance claims in the last 5 years? E ele responde yes. One in 1999. Ok?
Ela pergunta, and what was the problem? It was stolen. Ok? It was stolen. A resposta número 5, car was stolen in 1999. Certo? Próximo. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Na section, pode deixar. Na section 4 do test 1, eles deram 30 segundos para vocês verem as questões de 1 a 10. Já nessa, eles deram 30 segundos antes e 30 segundos agora, sendo que é uma ficha só. Então, na dúvida, Now listen faz tudo. and answer Por favor. questions 6 to 10. And will there be any other named drivers? Just the one, And his name? Simon Painter. Could you spell the surname, please? Paynter. Duas questões já em uma section só de spelling. Ok? Por isso tem que estar com o alfabeto e com os numbers em dia. Bom? Então ela pergunta, and will there be any other named drivers? E ele responde, just the one. And his name, Simon Painter. Could you spell the surname, please? Ok? Então, gente, nome, sobrenome, endereço e outras 1 milhão de coisas que podem ter, vão ser spelled na prova de listening, ok? Então, estejam com o alfabeto treinado. Para treinar o alfabeto, é vocês soletrarem as palavras em inglês in loud voice, tá? Em voz alta. Não adianta vocês ficarem falando o alfabeto na ordem, né, de A a Z, porque quando eles soletrarem letras em ordens diferentes, vai ficar difícil para vocês, tá? A melhor forma de treinar é vocês soletrarem em voz alta as palavras de um texto, enfim, o que vocês se encontrarem para treinar o spelling, certo? E ele fala, ela fala, né? Could you spell the surname, please? P-A-Y-N-T-E-R. E a resposta número 6. Certo? Continuando. Okay, thank you. And what relationship is he to you? He's my brother-in-law. And what And what relationship is he to you? Lá na ficha tá relationship to main driver, que é o Patrick Jones que está falando, ok? Por isso que ela pergunta, and what relationship is he to you? He is my brother-in-law, ok? Brother-in-law tem hífen e é considerado uma palavra só, tá? Palavras, 2 ou 3 palavras com hífens ou com hífen é considerado uma palavra só na contagem, tá bom? Então, brother-in-law com hífen, mas não tem problema, porque seria até 3 words, então não tem problema, certo? Continuando. He's my brother-in-law. and what will you or Mr. Painter be using the car for? Well, mainly for social use. Social use. Will you be using it to travel to work? Yes, sometimes. Travel to work? Anything else? No. Ela pergunta, and what will you or Mr. Painter be using the car for? E ali, na ficha, tá? Uses of car. Ele responde o que já está ali. Well, mainly for social use. Ela repete. Will you be using it to travel to work? E ele responde o quê? Yes, sometimes. Então, qual que é o outro uso do carro? Travel to work. Ela ainda repete, né?
travel to work, anything else? Ok? Então, nossa resposta da número 8, travel to work. Work. Anything else? No, that's it. And finally, when would you like to start the insurance? I'll need it from the 31st of January. Right. Mr. Jones, I'm getting a couple of quotes coming up on the computer now, and the best bet looks like being with a company called Red Flag. E aí? Recommended insurance arrangement. Name of company. Pegaram? Ela fala: I'm getting a couple of quotes coming up on the computer now, and the best bet looks like being with a company called Red Flag. Okay? Red Flag. Yeah? And that comes out at $450 per year. Oh, well, that seems okay. It's quite a bit lower than I've been paying up to now. Great. So, would you like me to go ahead with that? Sure, why not? How would you like to pay? E aí, quanto custa isso? Annual cost? $450 per year. Ok? Então, nossa resposta número 10, $450. Certo? Gente, o listening, o grande segredo é usar os segundos, o tempo que eles dão antes de começar o áudio para identificar as keywords, ou então pelo menos para vocês identificarem que tipo de informação vocês precisam ouvir no áudio, tá? E aí fica mais fácil de estar atento à resposta no meio do áudio. Ok? Então, fiquem muito atentos ao que vem antes e depois dos espaços em brancos. Quando são fichas assim, que tipo de informação? Tipo, address, occupation, model, ok? Uses of car. Então, fiquem muito atentos nesses 30 segundos. Gente, pratiquem, ok? Tem que treinar. Porque 30 segundos passa muito rápido. Pense, são 10 questões na section, a gente te der em 30 segundos, você tem 3 segundinhos para cada. Então, passar o olho escaneando muito rápido o texto, principalmente o que está próximo dos espaços em branco. Ok? Provavelmente você não vai ter tempo suficiente para ficar lendo linha por linha, entendendo o que está em cada informação, o que já está preenchido. Tá? Então, é só passar o olho, escanear ali o exercício, né, a página, entendendo o que tem antes e depois dos espaços em brancos, que tipo de informação vai ter ali para você focar sua atenção no áudio, ok? Essa foi a aula de hoje. Amanhã, às 8 da noite, a gente tem a aula de IELTS. Então, eu te espero aqui. E é isso. Thank you very much. Beijos e até amanhã. Bye, bye.